Então, seguimos para o nosso terceiro dia da nossa oficina, para que a gente possa caminhar juntos e entender um pouquinho mais sobre o nosso interior, sobre quem somos nós, de onde viemos, para onde queremos ir e assim seguimos. Quando eu falo de sistema, eu não sei se fica claro para vocês, eu estou sempre falando melhorar o sistema, fazer pelo sistema. O que seria um sistema? O sistema é um grupo de entidades vivas, seres vivos, plantas, animais, empresas, um grupo de relacionamentos, onde esses membros têm um objetivo em comum. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função, cada um tem o seu objetivo para fazer com que aquela entidade, com que aquele sistema funcione perfeitamente. Então, digamos com o sistema familiar, o sistema empresarial, o sistema financeiro, o sistema cardiovascular, o sistema pulmonar, né? A natureza, o sistema lunar, né? Tudo tem elementos, cada elemento tem sua função e todos têm um mesmo objetivo em comum, que é fazer aquele sistema funcionar. Então, esse sistema tem algumas leis, né? Que a Bert desenvolveu como ordem, equilíbrio e pertencimento. Então, quando a gente tem ali no nosso corpo um órgão que não está funcionando direito, todos os outros vão se modelar para fazer com que aquilo não atrapalhe a sobrevivência. Então, às vezes, eles vão ajudar para que aquele órgão dê uma diminuída, funcione menos, às vezes eles vão acelerar e aí vem um tumor, mas tudo é um entendimento de que precisa do equilíbrio. É isso que a gente precisa, equilíbrio. Todos os sistemas precisam de equilíbrio. E aí, quando a gente faz esse processo de autoconhecimento, de reconhecer quem somos nós, de entender o nosso passado, de deixar o passado quietinho lá, com muita reverência, porque ele serviu, nós melhoramos esse sistema. Então, só para contar uma história um pouco sobre isso, existe algo aqui no universo que chama um campo mórfico, um campo morfogenético, que é um campo quântico, um campo eletromagnético, mas ele é mais quântico do que tudo, porque a gente não o percebe, a gente somente sente, onde ele faz com que padrões aconteçam. Padrões são sentidos por seres da mesma espécie. Então, Rupert Sheldrake foi esse estudioso que estudou essas relações. Então, assim, a revoada dos pássaros, o que fazia os pássaros seguirem sempre ali iguais, no mesmo caminho, uns faziam movimentos, outros faziam iguais, a evolução humana, o aprendizado, e ele foi estudar. E tem uma história que é muito interessante, diz que essa história é a história do 100º macaco. Então, diz que lá numa ilha do Pacífico existia uma tribo, né, um clã de macacos, um tipo de macaco, uma espécie, que comiam somente cocos. Os cocos caíam na terra, eles quebravam os cocos e comiam os cocos. Então, o que acontece? Por vários anos eles fizeram isso, só que um dia um coco caiu na água e o macaco pegou, cortou e comeu aquele coco limpo, sem areia. E aí ele sempre foi fazendo aquilo porque ele achou que era mais interessante. Ele pegava os cocos que estavam na água e aí um foi começando a lavar coco e sei que essa tribo começou a comer somente coco lavado. O coco caía na areia, eles levavam até a água, lavavam, abriam e comiam. E aí, misteriosamente, numa outra ilha do Pacífico, simultaneamente aquele movimento que começou aqui, a mesma tribo, mas que não tinha contato, que não tinha Wi-Fi, não tinha telefone para avisar, para contar a novidade, sentiu e também começou a comer coco lavado. Então, essa teoria diz que a partir de um determinado número
de pessoas daquele mesmo sistema mudando um padrão de comportamento, todo o sistema muda o padrão de comportamento. Isso fica muito bem expresso, muito bem explicado, por que a minha geração, por exemplo, teve tanta dificuldade de lidar com celulares, e as bebês hoje, as crianças vêm sabendo já passar o dedinho para passar a tela de celular e de computador. Já está nesse campo morfogenético essa informação tecnológica. Então, quem chega, já chega sabendo. Por quê? Através da nossa ressonância, através do DNA dos pais, essa informação já vem. E aí, o que a gente fala? Quando a gente faz esse nosso movimento de aprender, de entender, de ressignificar as nossas dores, nós estamos lavando os cocos da nossa família. Nós estamos melhorando o nosso sistema familiar. Dizem que nós não viemos na vida para ser feliz, viemos na vida para aprender, para evoluir. Mas não é bom poder evoluir e também tendo felicidade, sendo mais leve, mais calmo, mais gostoso, conseguir uma família harmoniosa, que todos sentam e possam se conversar e olhar olho no olho, sem nenhum carregador, nenhuma, de um passado que era assim, é um passado inocente, porque não existem culpados. Tudo aconteceu porque tinha que acontecer e essas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Pensavam sempre que estavam fazendo o melhor. Quando eles comiam um coco sujo, eles não sabiam fazer diferente. Eles comiam porque seus ancestrais trouxeram essa informação. Então era assim que eles achavam que devia de ser. E hoje a gente continua falando um pouco sobre esse início estrutural, para que a gente possa entender e principalmente, além de nos curar, lavar os cocos da família e conseguir liberar os nossos filhos, os nossos netos. Se somos professores, conseguir ser professores mais conscientes daquele sistema familiar e não traumatizar tantas crianças. Então, servir a sociedade com mais humildade, com mais humanismo, com mais empatia, sem julgar, porque estão todos a serviço de um bem comum e estão todos inocentes, fazendo coisas por amor ao seu sistema familiar, à sua história. Hoje a gente fala um pouco da transição de Freud, muito rapidamente, para Jung, né? Então Freud vinha lá falando sobre id, ego e superego. Ele dizia que a gente tem um id, que é um instinto nato, as nossas qualidades, os nossos desejos primitivos, o nosso instinto. Isso nasce com a criança. Aí depois ele diz que no meio fica o ego, que é a personalidade dessa pessoa. Tudo que ele fez para sobreviver. Só que tem aqui um terceiro item que Freud fala, que é o superego, que são tudo que a sociedade montou, tudo o que o universo traz de histórias, a mitologia, a igreja, as crenças, tudo aquilo que é correto, politicamente correto, está nesse superego. As crenças dos nossos pais, sabe? O orgulho, aquilo que julga demais. Então, nós temos aqui um id, que é um instinto, um superego, que é aquele que vai colocar a gente dentro da jaula, e aqui no meio, onde está a minha cabeça, aqui está o ego. Então, o ego está sempre entre um e o outro. Só que, claro, existe aqui, nesse ego, uma necessidade de pertencer, pertencimento. Somos seres relacionáveis, somos seres que viemos para viver em grupo, porque é em grupo que a gente vai evoluir. Então, nós sempre vamos pender para o lado de agradar, para o lado de ficar bem aqui. E aí a gente mata esse nosso instinto, a gente coloca esse nosso instinto na sombra. Tudo aquilo que eu sou, que eu gosto, que eu faço, que vai fazer com que esse superego, essa sociedade não vá me aceitar, eu boto para baixo, eu escondo.
eu recalco, eu deixo ela escondida. Então, isso é o que Freud falava. Aí tem Jung, que era muito querido por Freud. Freud já chamava ele de meu menino, porque queria que ele continuasse como... sumiu a palavra da minha boca. Ele queria que o Jung fosse o herdeiro dele na psicanálise, né? Só que Jung tinha uma ideia diferente, que ele era místico, então ele tinha uma religiosidade. E muito interessante para a gente ver que nós temos futuro, porque assim, Freud era um cara muito narcisista. Ele foi um menino que veio assim, o pai e a mãe já eram bem velhos, ele é filho do segundo casamento do pai, então ele tinha irmãos bem velhos, e aí casou com a mãe, né, dele, e ele era um menino de ouro, né? Então, o menino de ouro, tudo era para ele. Então, tem uma história de que a irmã ganhou um piano e ele reclamou que o piano atrapalhava ele de estudar. Imediatamente, aquele piano foi pro brejo, né? Então, Freud era muito mimado e era o filhinho da mamãe, que vocês vão ver mais pra frente o que significa. Então, Freud tinha um ego muito exacerbado. E Jung veio de uma família também muito trabalhosa. Ele julgava seu pai, que não era suficiente. Ele tinha uma mãe que tinha uma, como é que eu digo, uma paranoia muito grande, um déficit de personalidade, que ela era meio que bipolar, e ela ao mesmo tempo ela dizia eu te amo, e aí depois de meia hora ela olhava, se invocava e surra, né? Muita surra. E teve um fato de que ele apanhou na escola, ou caiu na escola, ele caiu na escola, se machucou e falou, oba, não vou pra escola. E aí no dia seguinte, machucado, ele falou, enfim, não vou pra escola. E aí ela quieta, ficou. Depois de alguns minutos, ela vem e pega ele machucado e agride muito, chamando de vagabundo, batendo demais, e leva ele para fora. Ele quebra, ou já estava com o pé quebrado, e faz com que ele caminhe dizendo que ele vai para a escola de qualquer jeito, e põe ele no meio do caminho, põe para a rua, para fora, e ali ele tem um surto e desmaia. Depois desse desmaio, ele fica exatamente 1 ano sem poder sair do lado de fora. Quando ele colocava os pés do lado de fora, ele desmaiava. Então, são pessoas, né, esses nossos gênios, são pessoas de grande sofrimento psíquico, grande. E tanto é que o pai dele era pastor, mas era um pastor que não gostava da igreja, só era pastor porque toda a geração de pais, de homens da família dele era pastor, e a mãe era espírita. Então ele tinha esse confronto e essa identidade maior com a religiosidade e com o misticismo, e ele coloca isso dentro da psicanálise e Freud não aceita. E Freud então expulsa ele, né, da sociedade psicanalítica, e ele sai para desenvolver a sua teoria, e ele traz dentro da sua teoria quase tudo que Freud tinha, só que com mais algumas coisas, né? E ele faz a psicologia analítica. E aí ele fala que em vez de id, ego e superego, nós temos aqui o ego, né? O inconsciente pessoal, o consciente e o inconsciente coletivo, que foi um dos maiores presentes que ele nos trouxe, esse inconsciente coletivo. Que ele diz então que temos realmente sim um ego, mas que esse ego é totalmente modelado, além da sociedade, modelado também pelo nosso inconsciente pessoal, que são as nossas crenças, as nossas dores, o nosso emocional, que fica lá recalcado. E temos também um inconsciente coletivo, que ele é mais profundo. Então, não sei se vocês já viram a imagem do iceberg. O iceberg fica a ponta para fora, e aí tem uma linha, que é o mar, e para baixo tem um monte, né? Um volume muito grande. Então, esse inconsciente coletivo é esse enorme que fica lá por baixo d'água, e que tem ali? Toda a memória do universo, toda a memória de todos os tempos,
todos os recalques, todas as dores, tudo o que aconteceu fica nesse inconsciente coletivo, inclusive os nossos ancestrais, as dores, os pensamentos, as fugas, os medos, a fome, toda a história que passaram está nesse inconsciente coletivo. Brasil, o que acontece com o Brasil? Os homens que chegaram aqui no Brasil eram desbravadores, né? Eram homens que não tinham família, que viviam no mar, que estavam dispostos a matar e a morrer. Sobrevivência. E é desses homens que vêm os nossos homens. Então, os nossos homens têm a forte tendência a não sustentar, não nutrir, não amar, porque eles têm esse inconsciente coletivo lá, que é do povo brasileiro. A exploração tá no nosso inconsciente coletivo do Brasil. Que mais? A dor das mulheres que foram pegas a laço, que foram escravizadas, foram usadas, tiveram seus filhos roubados, também está no nosso inconsciente coletivo. Então, isso eu acho para mim que foi um ganho muito grande. E é esse inconsciente coletivo que hoje, através das constelações familiares, a gente acessa. A gente acessa esse inconsciente coletivo e traz a informação e pode, então, ressignificar as nossas dores. Então, tudo esse entrar, né, essa introdução, serve exatamente para quê? Para todos os nossos relacionamentos, para nossa vida afetiva, para nossa vida financeira, para nossa saúde. Tudo isso que a gente falou nesses 3 dias vai influenciar e vai ser útil a gente saber e a gente desvendar para todas as áreas da nossa vida. Porque o inconsciente coletivo está aí, as nossas fases psicossociais estão aí, né? A nossa fase oral, nossa fase anal, tá tudo aí. O complexo de Édipo tá tudo aí. Como é que nós entendemos tudo isso? Aí tem mais uma coisa também que Jung falou, né? Que quando a gente tem ali, através dessas histórias que vêm do inconsciente coletivo, vem maneiras de se ver a vida. Então tem maneiras de se ver a mãe, tem maneiras de se ver o pai, tem maneiras de se ver o homem, a mulher. E quando a gente entende, passando por todas essas fases sociais, que não está de acordo com essa história que é conhecida, com essa fábula que é conhecida, a gente tá mal. Nós não estamos merecedores, nós não estamos sendo nutridos, nós estamos sendo desclassificados, vamos dizer assim. E essa vibração de negação, de rejeição, de dor, essa parte emocional, que ela é forte, ela se transforma em um complexo. Então tem um complexo de superioridade, tem um complexo de inferioridade, tem complexo de tudo quanto é coisa aqui escondido dentro de nós. Porque esses complexos, lembra que tudo que causa dor é recalcado no inconsciente? Então esses complexos estão aí. E eles vêm que hora? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu sou uma pessoa totalmente tranquila. E aí começo a me relacionar com alguém e essa pessoa me traz um gatilho muito ruim. Ela me traz o meu pior. Então, por exemplo, se eu tenho esse complexo de inferioridade e essa pessoa é muito austera, muito narcisista, né? Ela é melhor em tudo, ela vai começar a me diminuir. E aí, eu que estava de boa, passando, porque os complexos, eles vão mudando, eles não são fixos. Então, eu que estava de boa, me nutrindo, fazendo minhas coisas, vencendo na minha vida, me deparo com isso. E aí, ele é um gatilho para esse complexo de inferioridade que está lá, adormecido dentro de mim. E aí, ele vai falar coisas e eu vou aceitar, eu vou achar.
se eu ficar muitos anos nessa situação, esse complexo de inferioridade, ele vai apagar todos os outros que eu tenho, tanto negativo quanto positivo. Ele vai dominar, então vai virar um complexo dominante. Se eu consigo sair dessa relação, parar de ter uma pessoa que me diminua, né, que me mostre que eu tenho esse complexo, ele baixa, volta para o inconsciente e eu posso trazer outros complexos na minha vida. Por isso que é muito importante pensar o que a pessoa que convive comigo, ou mesmo o meu chefe, traz para mim. É muito importante ficar atento no que cada um desperta em você. Porque esses complexos, eles estão aí, mas eles estão recalcados. E uma hora eles podem surgir. É a hora que vem a síndrome do pânico. É a hora que, poxa, mas eu não tinha nada. E eu tô com uma ansiedade, eu tô com uma depressão. Eu tô aqui de boa numa empresa e aí troca a chefia. E a chefia é um cara que grita. Grita. E aí eu surto. Porque eu tenho um recalque lá. Né? Eu tenho um complexo de pessoas que gritam, eu me sinto mal, e aí eu não consigo, eu surto, eu peço a demissão. E eu me prejudico, porque eu só preciso olhar para aquilo, entender qual é o gatilho, ressignificar e seguir minha vida. Para que se aparecerem outras pessoas que gritem, eu não me abale. Entende? Então, esse é o jeito de ir melhorando o nosso sistema. Porque tudo isso que acontece dentro de nós cria o quê? Uma vibração. Nós somos seres vibracionais. Somos seres quânticos que emite e recebe e troca energia. E o nosso corpo fala e conversa com energia. E é isso que nós vamos falar no próximo capítulo. Fica para a próxima, que já tem 23 minutos aqui. Então, hoje, a gente praticamente já tem nas mãos ferramenta para começar a abrir o leque do nosso olhar. Abrir. Vamos abrir a consciência. Começa. Bom, tem muita coisa, né? Mas tudo tem jeito. E nós estamos numa fase maravilhosa, com tanta coisa, com tanta ferramenta, para que a gente possa trabalhar o nosso inconsciente e tornar consciente, para que a gente possa mudar. Vamos mudar. Grande beijos, fiquem com Deus. Eu volto amanhã.